Kleber Villa, o nosso grande amigo, está aqui para falar um pouquinho sobre marketing, sobre como divulgar, como fazer essa profissão que entrou muito em evidência também na pandemia. Ganhou força, né? Muita força, que as pessoas tiveram que se reinventar. Teve uma necessidade de começar a fazer algo que elas não faziam, né? A grande maioria às vezes estava na internet ali só para dizer que estava, mas viram um negócio de uma hora para outra, obrigado a divulgar para vender através da internet, né? E aí muita gente não sabia como fazer isso. A gente teve que aprender. E foi bom, porque isso traz efeitos positivos. Eu lembro que no mesmo período, a gente estava em pré-campanha eleitoral, e eu precisava comprar uma webcam. Não tinha webcam no mercado. Não achava webcam, porque todo mundo começou a fazer live, todo mundo começou... Até aquela lumináriazinha. Você não encontrava, porque as pessoas... Ring light. Isso. As pessoas começou a entrar no mundo digital e foi ficando escasso aí. Quem é Kleber Villa? Fale um pouquinho sobre você. Quem é Kleber Villa? É um cara apaixonado por tecnologia, que virou um apaixonado por marketing, por comunicação, e que viu, né, dentro do marketing ali, dentro de toda a linha científica de estudo que é o marketing, né, muita gente trata como se fosse só a questão da criatividade, ou como se fosse só uma questão de fazer propaganda, né, entre aspas. E não, né, o marketing ele é uma ciência, né, ele está completando esse ano mais de 120 anos de história, se a gente for falar em termos técnicos, né, desde quando foi escrito o primeiro livro ou se mencionou pela primeira vez. E é um mundo muito apaixonante, porque ele engloba toda a área de uma empresa, né, e isso para quem gosta de conversar com pessoas, gosta de processos, gosta de estar dentro de uma estrutura corporativa, é muito interessante, né? Então o Kleber é um cara apaixonado por comunicação, apaixonado por falar com pessoas, de entender processos e de ajudar a galera a vender e ganhar grana, né, que eu acho que isso é importante. Sem a gente ser, né, bonzinho de falar, o objetivo de um negócio é faturar. E esse é o objetivo do marketing, né? E como a gente aprendeu com o Alex, ganhar dinheiro é bom. Bom. Não tem nada de errado. Nada de errado. Arminda. Olha lá. De perguntar, primeiro, uma pergunta que estava, que eu falo, toda vez, né, se você concorda comigo, que a gente tem algum problema, guerras, e no caso aqui foi a pandemia, esse dá um start, né, para mudanças, né, para evolução, não é? A própria pandemia trouxe essa evolução na ciência, em várias outras áreas. A guerra também, se a gente for falar da internet como um todo, a internet veio através da guerra, né? Ela foi um sistema desenvolvido para comunicação entre tropas, né? Isso lá atrás, nem chamava internet ainda, mas isso traz como reflexo o que é desenvolvido para aquele momento se torna algo positivo no futuro. O que é o marketing digital mesmo e para que ele serve? Então, para a gente falar sobre o que é o marketing digital, vamos entender primeiro qual que é o marketing, qual que é a função dele, né? Porque hoje em dia você tem uma variação de nomenclaturas ali dentro do marketing, dentro de qualquer outra coisa, né? E que às vezes confunde um pouco o processo, né? De você entender. E quando você entende o que é o marketing, né? Isso sem falar muito na parte teórica, mas é você levar o conhecimento de um produto da empresa para o consumidor, mostrar para ele que aquilo pode resolver um problema dele, e aí sim você vender e faturar e gerar lucro, né? De uma maneira mais simples de entender, isso é o marketing. O marketing digital é a maneira de você fazer isso no mundo digital. Né? Então, o marketing seria a divulgação do teu produto. Sim, basicamente sim. Isso, tá. Existem várias definições, existem várias definições que vão desde o âmbito mais técnico até o mais simples de entender, mas basicamente é isso. É você mostrar para o mercado algo que você tem, que resolve um problema que ele tem, né? E aí sim você faz uma venda e aquilo gera lucro para a tua organização. Basicamente, né, se a gente for falar de uma maneira mais simples, né? Você está em todos os pontos de contato que o cliente tem, seja na internet, seja na TV, seja aqui no rádio, né? É você poder mostrar aquilo que você oferece. E aí, falando na questão do digital, é você fazer o marketing, né? Utilizar de estratégias, de planejamento, de execução no ambiente digital. Né? E isso tem uma ramificação muito grande, né? Para você trabalhar com redes sociais, que hoje é o básico, né? Todo mundo fala sobre redes sociais, todo mundo gera conteúdo, a gente está gerando conteúdo aqui, né?
Mas, basicamente, existe ali muitas outras variações do digital, né? Desde você poder trocar um e-mail e aquilo virar uma campanha de e-mail marketing, desde você ter um site para captação, fazer publicidade como se fazia na TV, como se faz no rádio, e trazer essa galera para dentro de uma página, por exemplo, é você gerar pontos de contato e se conectar com o seu cliente, né? Com a pessoa que você tem ali a capacidade de vender para ela. Então, o marketing digital ele é uma ramificação de todas as possibilidades, estratégias e ferramentas que você pode utilizar para conseguir fazer isso no digital. O WhatsApp, por exemplo, ele não necessariamente é uma ferramenta de marketing digital, mas ele funciona como uma, né? Então, hoje, quem que não usa o WhatsApp? Né? Não tem... Negócios inteiros. A dona Tereza, que trabalha em casa, eu tenho que ligar para ela até hoje, ela não quer. Minha mãe. Mas assim, são poucas as pessoas, né? E a grande maioria, a grande massa, hoje usa o WhatsApp frequentemente o dia todo, né? Grandes empresas hoje montaram todo o suporte de atendimento e venda através do WhatsApp. Ele virou uma plataforma extremamente necessária. E necessária. as empresas ficam ligadas, né? Tem todo. pessoas que ficam ligadas o tempo Sim. todo para saber o que estão falando. Equipes, né? Que antes a gente tinha só o televendas, por exemplo, tinha aquelas equipes, aqueles centros, né, gigantes com várias pessoas. Hoje em dia isso é tudo digital. Boa parte é automatizado, né, mas boa parte ali realmente de atendimento feito em tempo real com pessoas, não só com robôs. Eu posso citar um exemplo da pizzaria, né? E aproveitar e fazer o jabá da Pizzaria Valença. Hoje é dia de comer Aproveita pizza. Aproveita e faz o marketing. Hoje é dia de comer pizza, então, por favor. Queijinho derretido. Assim, mas nós temos um exemplo que há 5 anos atrás, não muito longe, era o telefone dominava os pedidos. Dominavam e não existia esse mundo tão digital como é hoje. E eu lembro que nós chegamos a ter 3 telefonistas sábado, era um negócio, era pesado. Aí veio o WhatsApp. Hoje, você pode comparar lá que tem 20 pedidos pelo WhatsApp e por aplicativo, que hoje existem os aplicativos de entrega, e nós temos o aplicativo próprio que dominou. Então, hoje sai uma ligação para 30. A agilidade, até assim, se eu ligar lá, antes de eu ligar, eu consigo ver qual é o cardápio, para já não perder tempo perguntando e o que tem. Hoje né? o próprio WhatsApp, você manda um boa noite, ele já tem uma resposta automática, que já manda. Existem até inteligências artificiais aí que tira o pedido. Você pega, esse dia eu fui fazer uma cotação num hotel. Quem estava conversando comigo era um robô. O atendente só entrou para passar o orçamento final. Só para bater o martelo ali, né? Entendeu? Então... E isso tem uma facilidade que, assim, não é só a questão do processo em si, né? De facilitar para você conseguir atender mais gente, né? Mas você minimizar erros também, né? Eu fico imaginando, por exemplo, no caso da pizzaria, o cara ligava e pedia meia calabresa especial com alguma outra coisa, e aí o teu atendente talvez erre o pedido, né? Na hora de anotar, chega errado para ele. Então, quando você mesmo faz o pedido, olhando para aquilo que você está vendo no cardápio, selecionando o que você quer, a chance de você errar é muito menor. Vai ter, mas é muito menor. Mas acontece muito também da pessoa pedir e aí a tecnologia nos ajuda também, até que enfim está jogando um pouquinho a favor. A pessoa esqueceu, ela não gosta de cebola e ela não informa. Entendeu? Esse dia eu teve um aplicativo que fez uma promoção de Coca Zero. Aí a pessoa ficava brava que chegava a Coca Zero na casa dela. Ela queria Coca normal, mas ela comprou a promoção que era Coca Zero. Então, combo com Coca aí Zero. Você tem lá, é só tirar o print e mandar. Tem aqui a prova, né? E não teria como você fazer se fosse uma ligação, né? Exatamente. Murilo, tá atrasado, viu? Não adianta mandar mensagem aqui, não. O Murilo falou, já cheguei aqui na rádio. Então só 7h39, isso que eu ia falar, mesmo. Ô, Kleber, e hoje nós falamos sobre, você falou WhatsApp, e-mail e tudo mais, mas as pessoas elas falam muito das redes sociais em si. O que está em evidência hoje? Quais as redes que as empresas estão utilizando? O que está realmente em crescente aí no mundo digital? Eu acho que, assim, primeiro ponto que a gente tem que ver quando a gente fala sobre redes sociais crescentes, você tem que imaginar primeiro qual que é o teu negócio, né? É válido para qualquer negócio fazer qualquer rede social? Não. Né? Então, assim,
Primeiro você precisa analisar qual que é o teu negócio e se o teu consumidor ele usa aquela rede. Né? Então não adianta se você tem um negócio mais tradicional normalmente ou mais conceitual e dependendo de algum tipo de negócio que você tem certas restrições, você não pode simplesmente criar uma conta no TikTok, sair fazendo dancinha e gerando conteúdo dessa maneira. Então é interessante você entender primeiro. É claro que... Quem é o seu consumidor? Quem é o teu consumidor? O que ele faz? O que tipo de conteúdo ele está afim de consumir? Porque existe uma questão de inovação de conteúdo, né? É importante para você poder ter uma variação e se destacar dos outros, mas também você não pode fazer, né, certas coisas ali só porque estão fazendo, só porque estão na rede social fazendo determinada situação, ou dança, ou qualquer outra coisa. Não condeno, não está errado quem faz, dependendo do negócio, mas existem situações que você não pode, né, seguir dessa maneira. Em termos de crescente, a gente tem uma busca muito grande ali por conteúdos que são de consumo muito rápido, né? O próprio YouTube se adaptou recentemente a ter aqueles shorts, né, que é aqueles videozinhos pequenos. Porque aquilo consome muito tempo da pessoa e faz com que ela preste muito mais atenção do que num vídeo muito grande. É muito mais fácil, muito mais interessante para uma marca que você consuma 15 segundos, mas consuma até o fim e dê risada no final para aquilo te liberar uma série de hormônios, até a própria dopamina, de satisfação, que vai fazer você ver outro e ver outro. Então as redes sociais investem muito nesse tipo de coisa. Então tende a ser as redes sociais que mais crescem. Né? O grande desafio é o que eu falei, como que a gente entende o que o cliente quer, né? O que ele gosta de consumir para a gente poder criar conteúdo relevante em cima disso. Não é uma coisa fácil, não estou dizendo que é simples, porque justamente não adianta você sair copiando o que todo mundo faz. Não adianta sair lá chutando a bola igual luva de pedreiro lá, fez e ganhou 20 milhões de seguidores, que você não vai... Receba, não é bem por aí, né? Não é só isso, né? Seria ter no caso, uma visão estratégica da... Exatamente isso. É o que eu falo muito nas redes sociais, é o que eu atuo principalmente nessa questão de planejamento estratégico, porque é o fato de você não sair fazendo por fazer, né? Porque o outro fez, deu certo. Não o que foi legal para ele pode ser ridículo para você, né? Porque você pode não funcionar. Você pode, às vezes, ter o mesmo negócio, né? Ter a mesma segmentação e para você não funcionar. A tua empresa não tem uma comunicação, uma personalidade para fazer isso, e você não posiciona o negócio de uma maneira estratégica para que o teu público aceite aquilo, você vai passar vergonha, né? Isso acontece, a gente vê isso com muitas marcas por aí, né? Porque a questão do planejamento estratégico é você entender justamente todo o teu público de uma maneira mais focada, mais objetiva, e desenvolver situações, né, e ideias, estratégias, ferramentas para poder atingir essa galera de uma maneira que conecte com eles, né? Que aí é o objetivo de venda, né? Sempre é você criar essa questão do relacionamento com quem está ali consumindo seu produto, sua marca. E com isso, quais são os maiores erros das empresas, né? Quando procuram o marketing? Eu diria que é não fazer planejamento, né? E é justamente bater em cima. Olha, eu diria outra coisa. Às vezes, minha filha gosta tanto disso, deixa ela fazer, né? Gente, você percebe quando é amador. Ó. Sim. Essa questão de não ter um profissionalismo na comunicação, principalmente através da rede social, ela é algo comum no começo de algumas empresas, né? E até algumas empresas que são tradicionais que não sabem o que fazer, né? E aí, na base, falta o planejamento que eu falei. Né? É exatamente onde a gente bate. Falta o planejamento e falta a empresa também ali, no caso, o empreendedor, entender que é para o bem dele, né? Sim. Porque eu vejo muitas vezes, você pega propagandas que a pessoa insiste em ela fazer e ela é ruim de marketing, né? Que em vez de ajudar, atrapalha, né? Sim. Mas assim, daí vai a vaidade do dono, esse é meu, não quero outro fazendo, outro falando, né? É um certo xodózinho ali, né? Exatamente. Não quer que outro coloque a mão para fazer, não quer dar cara do negócio para outra pessoa. Né? Eu acho que muita gente não entende o marketing como uma coisa profissional. A maioria. E não só intuitiva, né? Assim. Mas aí que bate nessa questão da criatividade, né? Porque existe uma confusão muito grande de você ter ali, o marketing é criatividade apenas. Não, marketing é muito mais número e muito mais dados, né, e KPIs que a gente fala, né, que são chaves, pontos indicadores para você entender o que você tem que fazer, do que só a criatividade. A criatividade em si você vai usar numa campanha específica, né, mas o marketing como um todo, dentro de toda
operação de um negócio, ele vai muito além disso, né? Então, é interessante a gente entender que a questão estratégica, ela é fundamental no processo. Seja para fazer um post, né, para o Instagram, seja para fazer uma campanha, seja para criar um funil de venda. Ele é essencial para você entender. Senão você não sabe os fluxos, não sabe que rede social o teu cliente vem, você não sabe onde você vai vender. Que a gente fala muito hoje sobre rede social e às vezes deixa de falar um pouco sobre e-commerce, por exemplo, né? A gente teve em 2022 um faturamento recorde no Brasil de 49 bilhões de dólares. Né? Se a gente fala Só de isso? dólares, só isso. Né? Dá não. mais de 250 bi, né? Isso em faturamento através de e-commerce, sem contabilizar vendas através de WhatsApp, né? Só contabilizando lojas virtuais. Então, assim, tem um mundo gigantesco para ser explorado. A pandemia facilitou esse processo também, mas aumentou o faturamento também, assim, em mais de, acho que foram 20 bilhões, assim, em 20 bilhões de reais, em termos de aumento de um ano para o outro em início de pandemia. Então, assim, e não só fazer conteúdo, é vender através de e-commerce. E aí, como que você vende? Qual que vai ser o teu planejamento? O teu estoque da loja física aguenta o estoque do e-commerce? Né? Então, existe aí vários pontos que o marketing também tem que atuar. Claro que em parceria com outras áreas, de logística, de planejamento, né? Enfim, várias outras situações. Mas o marketing precisa estar ali. Senão você vende muito mais do que você tem, você não entrega. Você quebra a empresa. Você quebra a empresa. Porque é uma coisa que a turma não entende, que é assim, nossa, que beleza, vendi mais do que eu podia. Não, você se ferrou, foi a última vez que você vendeu, porque Depois você vai ter que o cliente nunca mais compra ali. Ele perde a credibilidade. Exatamente, perde a credibilidade. E hoje, por exemplo, o consumidor, há 15, 20 anos atrás, não tinha voz. Né? Então ele tinha um problema com uma determinada empresa e era ele mais os amigos que sabiam. Hoje ele tem problema com uma empresa e em questão de minutos está todo mundo sabendo. Ele vai para uma rede social e do mesmo jeito que a rede social pode te ajudar, ela pode te causar problemas gravíssimos. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então você vê o marketing como ele é estratégico. Né? Não basta ser criativo para vender, né, e não pensar na questão lá atrás, como que você vai dar suporte para isso. Você falou, né, de números agora grandes. Qualquer um pode usar assim, o marketing digital para divulgar o produto, tipo, alguém que tenha MEI, né? Pode, até sem ter MEI, né? O marketing no digital, ele, é o que eu falei, ele deu voz para todo mundo. Desde quem tem um CNPJ, quem só tem CPF, e não tem uma questão, né, documentada ou regularizada, mas você pode criar para qualquer mercado. Desde uma imagem pessoal, né, até uma imagem de uma empresa. A gente tem hoje os influenciadores, né, que ganharam peso e que às vezes vendem muito mais do que uma baita campanha feita com outras pessoas, feita com outras estruturas de marketing. E o influenciador, às vezes, que na maioria das vezes ainda é CPF, né, ainda é PF, não é PJ, ele consegue vender muito mais, né, só com a imagem dele, aquilo que ele traz. Então, qualquer um pode hoje em dia, né, não tem esse limite. O que a gente tem sempre que pensar não ter muita vergonha, né, porque, principalmente quando você vai para a internet, o que acontece muito é a galera falar assim, é blogueirinho, né, o cara tá nos stands, começa a tirar sarro, principalmente amigo, familiar, né, porque acha que tem essa intimidade. Desvaloriza, exatamente. E aí é um problema que, se você parar para pensar, acontece no dia a dia também, não é só no digital. Né? Você tem esse tipo de, entre aspas, preconceito e brincadeirinha de pessoas que tentam desmerecer. E aí você tem que olhar para isso e entender que se está gerando esse tipo de efeito, de uma maneira ou de outra você está fazendo certo, porque está aparecendo. Né? E bater em cima e continuar. Claro que melhorando, né? Otimizando aquilo que você está fazendo, mas respondendo na pergunta, não tem barreiras. Qualquer um pode fazer. Se você ser uma empresa ou não ser um prestador de serviço, ser uma grande corporação. Ô, Kleber, e estou cortando a Armindo um pouquinho. Mandar um abraço para a Neuza Bimbate, a Márcia Salles que está acompanhando. A Neuza mandou uma pergunta aqui para nós. Você também pode participar aí pelo WhatsApp 997-510101 ou deixa a mensagem aqui no Facebook mesmo para o Kleber Vila, consultor de marketing. Nós estamos falando sobre marketing digital, marketing na atualidade. E a Neuza mandou: Paulinho, eu tenho uma MEI e eu não tenho tanto recurso para investir, né, em marketing. O que o Kleber sugere para eu que não tenho tantos recursos? Minha empresa
ainda não está Não saudável tem como financeiramente. contratar Isso. A gente tem uma estrutura dentro do marketing que é você fazer um benchmarking, que nada mais é do que você, de uma maneira ou de outra, entender o que a tua concorrência e players, né, outras empresas que não necessariamente do mesmo setor que o seu, fazem para se destacar, né? A gente tem, por exemplo, a questão da rede social, que é uma rede, né, o Instagram, o Facebook, são redes gratuitas, né? Quer dizer que o teu alcance, a tua entrega aí orgânica, sem você pagar, vai ser com a mesma proporção? Não, mas você consegue, né, trabalhar. Então, por exemplo, em certas situações no digital, que você precisa ter um pouco mais de trabalho em você fazer, já que você não consegue contratar alguém para executar, mas aos poucos você vai gerando conteúdo, né? Uma dica nesse sentido entende qual que é a dúvida principal do teu cliente quando ele quer comprar um produto, né? Olha para o teu cliente, se coloca no lugar dele e não no lugar de empresário que você está tentando empurrar um produto. Não, um produto ou serviço. Se coloca no lugar do consumidor e quais são as dúvidas que esse consumidor vai ter quando ele precisar ou quando ele descobrir. Sim, às vezes ouça críticas dos parentes, dos amigos que muito estão ali do importante. lado. Não é para você ficar chateada, é para você aprender, né? Sim, é para aprender e ouvir o consumidor também, ouvir o cliente que você já tem, né? Porque eles falam muito, né? Às vezes eles falam com palavras, outras eles falam com olhar, com gesto, né? Com Até uma atitude. coisa simples, eu penso assim, eu faço um doce e alguém vira e fala assim, ele é doce demais. Daí você vai estar economizando açúcar. Olha, que você economia, né? Você agrada o consumidor e reduz custo. Exatamente. E essa questão de fazer o marketing com poucos recursos, né, com pouca verba, ela é assim extremamente possível. Claro que você vai chegar num nível, então você vai criar a sua rede social, vai começar a gerar conteúdo, vai começar a entregar coisas de valor ali realmente, de informações, de detalhes de compra sobre o seu produto. E vai chegar num ponto que você vai querer mostrar isso para mais pessoas. E aí você tem várias possibilidades, tráfego pago, né, compra de mídia no digital e várias outras coisas. Contratar até talvez um influencer ou até fazer uma permuta, né? Por que não? Dependendo do produto que você tem, que é possível você fazer uma troca, por que não fazer, né? E aí você não precisa investir dinheiro, talvez você invista um produto ou um serviço, né? São possibilidades que você tem para poder trabalhar. Essa questão de você ter outras possibilidades, hoje você consegue, por exemplo, fazer um site, né, de graça na internet. Não é mais como alguns anos atrás que você tinha que, né, ter toda uma estrutura para isso. Hoje você, com um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de conhecimento ali, de saber jogar no Google e encontrar informação, você faz hoje as coisas acontecerem. É claro que talvez você não tenha tempo para isso, mas você vai ter que escolher entre ter tempo de fazer ou terceirizar seu tempo contratando alguém para isso. E eu acho que no começo de um negócio, às vezes no começo de uma operação, até para empresas que já estão no mercado, mas começam com um produto novo, é interessante você começar no orgânico e ir melhorando isso de acordo com a resposta que você vai tendo. Até falar assim, é uma dica. Hoje o Sebrae dá muita orientação. O Sebrae orienta, o Sebrae não faz. Né? Quer dizer, isso não vai dispensar a hora que você entendeu o que você quer de contratar alguém para te ajudar a executar. Mas o Sebrae vai te orientar, dessa primeira orientação, esse tipo de coisa, você vai... Aqui em Leme funciona ali junto da CIL, tá? E eles têm, inclusive, o Sebrae tem vários programas gratuitos para isso. Vários cursos, eu trabalho no Sindicato Rural, há pouco tempo nós oferecemos um curso gratuito lá que era de mídia digital, para divulgar a venda, né, de produtos agrícolas, principalmente a parte de hortaliças e tal. O Sebrae ele tem um apoio muito grande nesse sentido do pequeno empresário, né? E ele te ajuda a desenvolver, inclusive, um plano de negócios, né? Que é uma coisa que, dependendo do nível do negócio, o empresário nem ouviu falar, né? Business plan para ele não existe, ele não sabe o que é montar um plano e escrever isso. E o Sebrae te ajuda a começar um negócio de maneira profissional. E isso é muito interessante. Respondendo a pergunta da Neuza, existem várias possibilidades, né? Claro que você vai ter que destinar um pouco mais de tempo, né, em pesquisar. Convido a acompanhar o meu Instagram lá, que é o @KleberVilla. Pode falar agora, fala depois também. Kleber com C, Villa com 2 L's, Kleber Villa. E tem muita dica lá, tem muita coisa interessante para ela poder fazer também e que ela consegue executar, né? O ano retrasado, eu lancei uma mentoria para isso também. E muito conteúdo que foi gerado lá era gratuito. Ensinava as pessoas a fazerem as coisas
sem cobrar nada delas, né? E é coisas que você consegue fazer no dia a dia. Às vezes uma mudança de chave muda todo o teu padrão, sem pagar nada. Eu vou agora até dar uma dica para a turma que está ouvindo ele falar. Sabe o que chama isso? Marketing. Ele está dando, ele dá o gostinho de você ter uma orientação. Você fala, nossa, que legal, ele está ensinando de graça. Ele está ensinando, mas não está dando o pulo do gato. Mas daí você sabe que ele é um cara que vai poder te ajudar, né? Sim, é tem assim uma que base. funciona, né? Eu acho que dentro de um processo meu de consultoria, por exemplo, a gente tem toda uma avaliação do negócio detalhado. Na rede social, de certa forma, eu entrego parte disso picado, né? Exatamente. Para que a pessoa possa ver uma coisa de cada vez, até porque se ela fizer tudo, ela não vai conseguir entregar nada. Ela não vai saber fazer. Então ela precisa fazer passo a passo. E dentro do digital, dentro do YouTube, dentro de qualquer outro canal, você tem muito conteúdo gratuito de altíssimo valor. Só que é aquilo, você precisa destinar tempo para entender, estudar aquilo que você está aprendendo ali no momento, o que é interessante para o seu negócio e aplicar. Não adianta só consumir vídeo, né? E aí você vai deixar e achar que aquilo vai resolver. Não, você precisa fazer. Então tem várias possibilidades hoje, né? Talvez, né, muito provável que demore um pouco mais de tempo para gerar resultado do que você colocar alguém profissional para executar, né? Mas você vai conseguir algum resultado num período um pouco mais longo ali, se você estiver executando. O dinheiro, nesse caso, ele otimiza o processo, ele facilita, né? Você vai de Fusca ou de Ferrari para qualquer lugar. Vamos ver o tempo. A falta de entender quem que é o cliente, né? E a falta de você entender, principalmente, qual que é o propósito da tua marca, qual que é a principal comunicação que gera resultado, a falta de entender isso vai fazer você errar de muitas formas, né? Eu tenho dito bastante sobre essa questão do planejamento na rede social, porque quando você não tem o próprio planejamento, como eu falei, você não tem direcionamento para poder fazer as coisas. Então, qualquer coisa que você faça, se gerar alguma coisa de resultado, você já vai imaginar que aquilo está excelente. E, na verdade, não. Pode ir muito além. Então, às vezes, o erro está no lado até positivo da coisa, né? Que você poderia estar fazendo muito melhor e qualquer pequeno resultado te ilude e faz você bater em cima do erro, né? Que é uma das coisas, a gente tem que sempre querer melhorar, né? Exatamente. Tá bom assim, mas pode ser melhor. Aquela história de time que tá ganhando não se mexe, no digital não é bem assim, porque senão vem um outro time que tá vendo como você tá jogando, joga melhor. E até a história, você pode não mexer no time, mas você tem que mexer com o time. O time, exatamente. Então, você mantém as mesmas ferramentas com qualidade melhor, troca, né? Ajusta a estratégia. Pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita. E acerta. Aprende ali como que está funcionando bem e melhora alguma coisa que está ruim, porque sempre tem algo ruim, né? E o empresário consegue entender isso, né? Quando ele olha para o negócio, ele sabe onde que está o erro. Por mais que demore para ele tomar decisões, mas ele sabe, no fundo ele sabe. Você sabe que uma das coisas que você comentou e que para mim assim, é sempre o principal. Você quer vender o seu produto, o seu serviço para alguém. Esse alguém é a pessoa mais importante do seu planejamento. Não adianta querer me vender bola de futebol se eu não jogo. Não perca tempo comigo, você está com o público errado. Exatamente. Né? Identificar... Exatamente. Não identificar o público é o maior erro. E principalmente quando você está... a gente tem dentro do digital as possibilidades de fazer o que a galera chama de tráfego pago, que é que você compra mídia, né? É você pagar para o Facebook te mostrar, para o Instagram mostrar, para o Google mostrar. Eu não sabia, tem essa? Tem. Que interessante. Que é o link patrocinado, é o tráfego pago. E se você faz, por exemplo, uma campanha com uma segmentação errada e entrega ali, se você não teve ajuste correto, você está queimando dinheiro, né? Porque é exatamente o que ela falou. Não adianta eu mostrar uma bola de futebol para quem não joga futebol ou não tem interesse naquilo, né? Pode ser que eu tenha interesse em comprar uma bola para dar de presente para alguém, né? Mas quanto da minha verba de marketing, do meu negócio, eu vou destinar para fazer campanha para essa pessoa? Você sabe que eu compro algumas coisas pelo marketing digital, né, pelo e-commerce, e daí assim, sempre vem aquela pesquisa. E você sabe que eu falo assim, ai, que preguiça, mas eu faço questão de responder porque eu fico imaginando que sacanagem a pessoa querer fazer uma melhoria que vai te beneficiar e você falar, não vou ajudar.
A pesquisa de satisfação, ela é importante demais, é importante, né? e tem que ser sincero, Tem né? que ser sincero. E uma coisa assim... Não vão tirar os seus descontos se você reclamar. Não, pelo contrário. Eu acho que assim, quando você participa de uma pesquisa de satisfação, e aí fica uma dica para empresário, usem, é muito fácil. Dá para você usar o Google Forms para fazer um formulário e receber essa informação, né? Se não sabe como fazer, pesquisa no Google Forms que você vai saber. Mas assim, e bonifica, por exemplo, né? Quem respondeu sua pergunta, dá uma taxinha de 5, 10% de desconto para ela numa próxima compra. Né? Motiva ela a te falar o que foi ruim. Tem muitos que fazem isso mesmo, né? Então, tira essa palavra da pessoa, né? Ouça, seleciona, por exemplo. A gente está falando digital, mas isso se replica para qualquer momento do negócio, físico ou não, né? Liga para o teu cliente, né? Pergunta como que ele tá, pergunta o que ele achou da experiência de compra, que às vezes é muito mais importante do que a compra em si. Como que foi a experiência? Como foi o atendimento? Quantas vezes, eu até vou perguntar aqui, vocês já tiveram algum momento que vocês mandaram um WhatsApp para alguma empresa e nem te responderam? Sim. Tem muitos. Muitas. E Tem quantas sim. vezes isso aconteceu? Você mandou a mensagem, por exemplo, no WhatsApp e veio uma resposta super grossa, nem te respondendo um bom dia ou um boa tarde. Muitas vezes, né? Pelo contrário, eu comecei a fazer uma compra, parei para fazer outra coisa, deixei para lá. Daqui a pouco aparece, assim, mais tarde, no mesmo dia, aparece no meu WhatsApp, falando assim, nossa, por que você parou? Não sei o quê. Eu acabei completando a compra, né? Porque é o acompanhamento, eu falo do processo. Exato. É aquela hora que você vai comprar aquela porcaria que você não precisa, mas você desiste, mas eles não desistem de você. Desistem. Eu acho que isso é importante, né? Essa estratégia, no caso, a gente chama de recuperação de carrinho ou de remarketing, dependendo do modelo. Mas acontece normalmente o contrário, né? Empresas que estão preparadas para esse tipo de momento faturam muito mais, né? Para ela poder recuperar uma compra. Porque o processo do cara chegar e ir até um final de um carrinho de compra e não comprar, custou o processo para essa empresa. Então é mais barato ele tentar recuperar e realmente finalizar aquela venda do que ele perder você. Então se o empresário, se a organização tem aquela consciência, ele vai implantar ferramentas para ter essa automação. Agora, o cara que não responde um WhatsApp, a empresa que você manda, o cara é grosso, né? O atendimento A gente matou. tem muito isso com as empresas de telefonia, né? Muito. Mas o objetivo, não sei se eu posso falar isso aqui, né? Mas o objetivo deles é que você não reclame, não cancele nada. Eles me cobram e eu reclamo que eu quero boleto. E eles não mandam boleto, não é boleto. Daí você fala isso. Aí é pior ainda. Daí fala, põe débito automático. Eu falei, bom, se eles não sabem me cobrar, imagina que eu ponho no débito automático. Nunca 3 vezes de lá. Estamos hoje batendo um papo com Kleber Villa, consultor de marketing, falando um pouquinho sobre os desafios do marketing digital na atualidade. E foi um bate-papo muito legal. Eu quero encerrar a minha pergunta falando sobre as armadilhas, né? Porque hoje existem muitas ferramentas, né, Kleber? Principalmente Instagram, Facebook. Eu vejo que... e ferramentas até para enganar, né? O consumidor e tudo mais. Tem aquelas... Hoje... E toda hora chega, parece que é uma... Eles direcionam, você falou o tráfego pago, eles direcionam para as pessoas. E a gente... hoje tem compra de seguidor, compra de visualização, você compra tudo, né? Compra tudo. Você compra tudo. Só que, porém, isso daí acaba prejudicando a Você só não compra o resultado disso. Exatamente. Você compra a ilusão, que é negativo, né? Ele vem de brinde, é o resultado negativo dessa história. E acaba até atrapalhando o algoritmo que nós falamos, né? Uhum. Que acaba bagunçando tudo, né? Sua rede social. Porque a partir do momento que você coloca ali um público que não é verdadeiro, você está botando um robô só para alimentar a tua métrica de ego, né? É para o teu ego olhar e falar, nossa, quantos 1000 seguidores, eu sou muito bom, né? Na verdade, você pagou aquele muito bom. Nem minha mãe sabia disso. Nem minha mãe sabia. Então, assim, quando você pensa dessa maneira, né? O teu número de resultado e não só de faturamento, mas de entrega de conteúdo, tende a ser muito baixo, né? Porque você está colocando um robô. O robô não quer comprar de você. Desculpa, né? Assim, você pode até achar que aquilo é bonito, que vai... deixar o olhar de quem está vendo, né, encantado, e a pessoa fala, poxa, olha, que legal essa empresa tem, né, tanta gente que acompanha. Só que isso vai acontecer muito pequeno, assim, se você basear a tua venda no teu conteúdo e esperar que isso entregue de maneira orgânica, não
vai funcionar. Não vai. E aí vai vir um monte de like com nome de indiano, né? Daquela. O Xing o Lang Xing Yang. Ling, que é nome robô, né? E aí a tua conversão não vai existir, né? Então, pensando numa estratégia... Fica difícil para a empresa identificar no fim quem é realmente o público. Porque não identifica, né? Ela vai ter um público muito misturado. Se ela for pegar um relatório, por exemplo, do Facebook ou do Instagram, para olhar quem que é o público, né? Faixa etária, localização, vai estar uma bagunça. Então, se ela tiver que fazer uma ação específica para uma região baseada num público que ela viu que é grande, ela não pode. Ela não sabe se aquilo é real, né? Então é muito complicado isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. Não se iludir com nada que é muito fácil, né? Você não vai conseguir 10 mil seguidores de um dia para o outro. Apesar de ser digital, continua não sendo fácil, né? Continua. É braçal o serviço aí. É trabalho de formiguinha. Tem que fazer direito para não dar problema, né? Eu mesmo fazendo direito, fazendo certinho, eu tinha uma conta no Instagram, que o Instagram, acredito eu, por algumas denúncias, né? Talvez, enfim, de pessoas mal intencionadas, eu perdi uma conta do Instagram. Minha conta antiga. Eu perdi minha conta antiga do Instagram. Que tinha acho que uns 12 mil seguidores de verdade na conta, né? E eu postava muito conteúdo lá atrás, fazia live, né? Estava incomodando alguém. Com certeza, né? E aí o que acontece? Eu abri, entrei com um processo lá, mandei tudo que tinha que mandar para restaurar a conta e não consegui restaurar a conta, né? Então, puta do investimento, anos e anos produção de conteúdo. Por outro lado, quando provam que a pessoa manda fake news, eles não tiram do ar. Exatamente. Empresas que falsificam, né? Você pega, por exemplo, alguém vai lá e cria um perfil falando que é determinada empresa, a empresa vê aquilo, denuncia, fala que estão plagiando e o Instagram não tira. O tio Zuckerberg não quer nem saber, né? É muito louco. Aquilo deu ibope. Aquilo deu ibope. Tá movimentando, né? Kleber, como eu encontro o Kleber Villa aí nas redes sociais? Eu quero contratar os seus serviços. Como que eu faço? Faz aí o seu marketing agora. Muito fácil. É só entrar lá no Instagram, digitar Kleber Villa, Kleber com C e Villa com 2 L's. Kleber Villa, tudo junto. Se jogar no Google também vai me achar, tem meu site lá, a pessoa pode entrar em contato através do WhatsApp, tem um podcast também com alguns conteúdos para empresários lá. Tem muita coisa, né, sendo produzida. Esse ano, inclusive, a gente vai ter muito material em vídeo, né, que tinha no Instagram anterior e nesse novo não tem muito, mas a gente vai ter. Tem muito material gratuito que eu coloco. Muitas pessoas que a gente tem algum tipo de dúvida mais específica, mas aí, por exemplo, que no caso da Neuza, né, que tinha mandado, que não conseguiu, não tem verba para poder investir, manda alguma pergunta e eu sempre faço questão de responder, né? Ou respondo por caixinha de pergunta, ou faço até um vídeo para responder para a pessoa. Então convido aqui, se você tem uma dúvida que não deu tempo de tirar aqui no programa, manda lá no meu Instagram, que eu vou responder para você pessoalmente ali no direct. E é muito fácil, é só digitar Kleber Villa no Google, você vai me achar ali um monte de canais diferentes, né? E vai conseguir contato comigo. Legal, obrigado pela presença, Arminda. Foi muito bacana, né? Muito bom, né? Uma aula que a gente teve hoje. Obrigado, olha. Imagina, eu que foi agradeço. Muito bom e parabéns, muito sucesso, porque obrigado. Realmente com o seu sucesso você faz o sucesso dos outros, né? Então,